para que as coisas realmente elas possam acontecer, é necessário uma convergência, é necessário muitas pessoas estarem voltadas com um propósito comum. E eu consigo observar na Parsas que esse propósito comum não é o interesse pessoal de nenhum de nós. Esse propósito comum é alcançar pessoas que nós sabemos como sociedade que elas existem, mas essas pessoas elas não são vistas, essas pessoas elas não são percebidas. E quando você consegue se aproximar de uma pessoa e ele consegue perceber que realmente existe um engajamento, então aquilo converge, então começa ali uma ligação que não tem limites. Então, falei um pouco sobre a minha trajetória, sobre aquilo que eu faço dentro da Passas, mas tenho certeza que as próximas falas e a apresentação que o Gabriel já começou a fazer e vai nos conduzir, vai trazer ainda maior clareza sobre todas essas questões, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado mesmo. Eu volto a fala, na verdade, para o Alan, para explicar um pouco, então, o que é a Parsas Developers School. A Fernanda vai fazer uma palavra também, antes de fazer isso, ou Gabriel, você acha que funciona? Fernanda? Perdão, Alan, com certeza, por favor. É difícil falar depois do Francisco, viu? Essa missão aí foi complicada. Eu vou só me apresentar também, eu sou a Fernanda, eu sou um sangue novo aqui no projeto também, comecei mês passado, sou gerente de projetos, já trabalho 10 anos com gestão de projetos sociais, estou muito empolgada com o trabalho, quero dar boas-vindas a todo mundo, agradecer a participação. Eu sou suspeita porque eu faço trabalho voluntário também há muito tempo e eu acho que o trabalho voluntário, na verdade, quem ganha mais é o voluntário, assim. Eu sempre digo isso. Então, eu tenho certeza que a trajetória de vocês vai ser incrível aqui dentro. Hoje é só o pontapé aí e vamos junto. Qualquer coisa, estamos por aí. Obrigada, gente. Obrigado, Fernanda. E, Alan, na verdade, só vou também dar espaço para a Renata, que inclusive é a mentora do Quintessa, fazer uma fala. Rê, pode ficar à vontade. De uma forma bem breve, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando desse projeto. Eu encaminhei para muitos professores meus da área de psicologia e de psiquiatria, todos ficaram muito encantados com esse projeto. Então, assim, eu estou muito empolgada de poder fazer parte dessa equipe, de poder contribuir com vocês. Então, contem comigo aí 100%, divulguei para todas as minhas redes, espero que as pessoas estejam aí. E é um projeto muito lindo, que eu acho que mescla uma parte técnica com uma parte comportamental e de preparação desses alunos aí para a gente poder levar eles para o mundo real. Então, só queria expressar assim, a honra de fazer parte dessa equipe. Muito obrigada. Muito obrigado, Renata. Eu também agradeço sempre o seu apoio com o Quintessa e com as organizações. E, de novo, trazendo isso que o Francisco falou, é muito interessante também ver como várias redes da Parsas, do Quintessa, têm se conectado para permitir que isso seja possível, né? Que esse programa seja possível. Mas fica à vontade, Alan. Pode seguir com a apresentação. Muito bom. A gente vai passar sobre algumas premissas aqui. É importante a gente compreender o que motivou a gente chegar até aqui, o que motiva pessoas a se lançarem a começar uma iniciativa como essa, a empregar energia para que isso possa se tornar real, concreto e efetivo na vida de outras pessoas. E existe uma provocação que eu quero fazer com uma frase que a gente costuma chamar de o dia da gota d'água. O dia da gota d'água que aconteceu na minha vida, na vida da Carla, e a gente, de alguma maneira, vivenciou algumas experiências que nos fez chegar até aqui, fazer perguntas, se questionar algumas convicções das quais nós tínhamos, diante de uma realidade que estava imposta diante de nós, e algo assim realmente tenebroso, assombroso, algo de alguma maneira, de fato, assustador, que é esse ambiente do sistema prisional e de privação de liberdade.
Nós tivemos 2 experiências de modo em que familiares muito próximos vivenciaram essa dinâmica de estar nesse lugar de privação de liberdade, foi levado por algum motivo, por alguma circunstância, por algum momento, e foi parar nesse lugar. Então, existiu, então, naquele momento, uma experiência de a gente encontrar alguém que a gente ama, ver alguém que a gente ama estar em privação de liberdade. Por formação, eu sou formado em Direito, a primeira formação e depois uma especialização em cibersegurança, e é uma experiência completamente diferente, você olhar para alguém que está em privação de liberdade agora como seu familiar. Então, houve oportunidades em que eu vivenciei, vi pessoas, acompanhei pessoas que estavam nesse lugar, mas é diferente quando alguém do nosso sangue está nesse lugar. E frequentando essas unidades, fazendo visitas, acompanhando, entendendo o clima, como que as coisas se dão, como as pessoas vivem nesse espaço, foi que algumas perguntas começou a ser levantadas, algumas indignações, e a gota d'água, por assim dizer, foi quando de fato a gente encontrou uma pessoa que tinha acabado de sair do sistema prisional, na Lapa, em São Paulo, tinha ficado em privação de liberdade no presídio de Franco da Rocha. Naquele momento, a gente já tinha vivenciado essa experiência de familiares, ter ficado muito tempo. Um primo meu ficou 2 anos na Fundação Casa, e um familiar da Carla, tio, 10 anos no antigo Carandiru. Isso deixa uma marca, isso deixa sequelas nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que nós amamos e em nós mesmos. E nesse dia oportuno, foi um dia em que a gente deu de cara com um rapaz chamado Marcos, tinha acabado de sair de privação de liberdade, e estava na Lapa, sem comida, sem roupa, apenas com o alvará de soltura na mão, pedindo um apoio, pedindo uma ajuda. E naquele momento foi uma constatação de algo que, de alguma maneira, a gente via, vivenciava, mas não tinha ainda a compreensão plena, que era de que aquele rapaz que me abordou naquele momento, por exemplo, era um rapaz que não era de São Paulo. E ele confidencializou ali para mim naquele encontro em que ele estava juntando dinheiro para poder voltar para o lugar onde ele morava, que não era no estado de São Paulo. E eu perguntei para ele, fiquei chocado com aquela situação, fiquei chocado com aquele encontro, confrontado com aquela realidade, porque nós encontramos essas pessoas em todos os lugares, elas estão convivendo conosco, pegando trem, metrô, ônibus, elas estão aqui, junto com nós. E confrontado com aquela realidade, eu perguntei para ele, né, como que ele estava vivendo, como que ele estava dormindo, como que ele vivia, como que ele tomava banho, como que ele cuidava de si próprio. Ele compartilhou que estava pedindo dinheiro de alguma maneira, pedindo ajuda, dormindo em albergues, já tinha chegado na Lapa, tinha chegado muito longe, a gente está falando de Franco da Rocha, ele foi parar na Lapa, em um outro bairro de São Paulo, é algo impressionante de como ele chegou lá, e o foco dele, na verdade, era chegar na Barra Funda e juntar dinheiro para poder ir para casa, que os familiares também não tinham recursos. Então, naquele momento, ele me pediu um apoio, né, para comer, um lanche, alguma coisa nesse sentido, e a gente fez aquele acolhimento da maneira que a gente tinha condições na rua, que era dar possibilidade para ele se alimentar naquele momento e outros dias também. Eu vi o Marcos indo embora, eu vi o Marcos se distanciando, chocado com aquela realidade, chocado com aquele momento, um dia nublado, um dia frio, um dia possivelmente até garoando, certamente eu me lembro desse dia, e aquilo, de alguma maneira, eu acho que foi o que a gota d'água que motivou a gente chegar aqui. Por ter experiência na área de tecnologia da informação, ter atuado como desenvolvedor e ver gestores de vários calibres, em empresas diferentes, comunicar constantemente que precisava de profissionais, precisava de desenvolvedores, precisava de profissionais, e a todo momento a gente recebia feedbacks assim: Alan, vocês não têm pessoas para indicar, vocês não têm colegas para indicar, a gente tem 20 vagas aqui, tem 20 vagas, e mês que vem acontecia novamente a mesma conversa, o gestor chegava e pedia, e para todas as outras empresas das quais a gente vivenciava essa experiência de estar participando do time de desenvolvimento, ser um desenvolvedor, esse feedback era constante: tenho 10 vagas, tenho 15 vagas, e aquilo de alguma maneira me deixou chocado, aquilo de alguma maneira me deixou impressionado, porque eu vi pessoas muito jovens tendo oportunidades que pouquíssimas pessoas, ou a massa das pessoas têm. Hoje o Brasil beira 14 milhões de desempregados. O Brasil está em 4º lugar com a população maior, a maior população carcerária do mundo. A gente perde apenas para a China, para os Estados Unidos e para a Rússia. Então, a gente percebeu que essa escassez de profissionais poderia ser a solução e a resposta para um público em vulnerabilidade social e econômica à margem, de alguma maneira. E foi aí que, então, que a gente decidiu
institucionalizar e começar essa iniciativa que hoje se chama Parsas Developer School, não por acaso, Parsas porque no momento da aula, no momento do encontro, no momento do presencial, esses talentos, essas pessoas, em uma relação de vínculo íntima, como convidava a gente, criava de alguma maneira alguma palavra carinhosa, e a gente começou a perceber que essa caminhada juntos poderia de fato se efetivar, se chamando Parsas. Nós somos Parsas, nós caminhamos juntos com vocês. Hoje, a gente está para completar 3 anos e meio, quase 4 anos. Tem sido um desafio muito grande. Tem se pagado um preço muito grande para conseguir se fazer o que a gente está fazendo, mas nós nascemos para isso, E, de alguma maneira, a gente começou a iniciativa em 2017, em várias reuniões com a Fundação Casa para aprovar projeto pedagógico, aprovar computadores para entrar dentro. Aquilo era uma coisa muito nova, uma coisa muito fora da curva, uma coisa, de alguma maneira, estranha para aquele ambiente público, para aquele gestor e para aqueles diretores. Num primeiro momento, aquilo pareceu, de alguma maneira, desproporcional para a realidade que eles vivenciam. Eles tentaram já implementar muitos projetos e levou quase 1 ano para que a gente pudesse homologar, de fato, a entrada dentro das unidades prisionais da Fundação Casa do Brás, que é onde a gente tem um acordo de cooperação técnica. Lá tem 2.500 adolescentes em privação de liberdade. Adolescentes que estão enquadrados num regime gravoso, num delito de menor potencial ofensivo. Então, as unidades elas têm muitos perfis. A gente foi descobrindo, no decorrer dessa trajetória, que existem diferentes perfis em unidades de adolescentes e tudo mais. E nessa unidade onde a gente atua, é uma unidade de jovens que incidiu em algum delito que é considerado, diante do direito penal, um crime de menor potencial ofensivo. O que significa isso? Significa um delito que não envolve agressão física, grave ameaça, uso de algum porte de arma, coisas nesse sentido, né? Muito deles, 83% deles, o relatório de impacto da Fundação Casa vai apontar que 83% desses jovens estão em privação de liberdade por conta do tráfico de drogas. Pais e mães passaram por esse lugar, muitos desses jovens, meninas e meninos, têm familiares e irmãos que já passaram pela privação de liberdade, né? E ainda tem, mesmo quando ainda sai da unidade prisional. E hoje a gente recepcionava os nossos talentos, esses talentos, de 2 frentes de atuação, uma chamada Pró-Ressocialização para jovens da Fundação Casa e do Presídio Feminino do Carandiru, aqui em São Paulo, mulheres ali também, Pró-Ressocialização, e a gente foi trabalhar uma outra dinâmica, percebendo no decorrer da atuação algumas coisas que a gente estava colhendo de insights e de insumos que eles estavam compartilhando com a gente. A gente percebeu que a gente precisava ter uma atuação, na verdade, talvez preventiva, talvez contenciosa. E aí a gente criou, então, uma nova frente de formação, de profissionalização, chamada Cyber Quebrada, criando um lugar em que a gente pode acolher as pessoas, trabalhando uma questão de identidade, profissionalismo, postura, e é por isso que a gente chega hoje aqui, porque a gente observou no decorrer dessa trajetória, entre erros, acertos, muito aprendizados, que a formação não podia ser uma formação apenas técnica, como começou no início. No início, nós começamos uma formação exclusivamente técnica, colocando a mão no código, programando mesmo, desenvolvendo aplicações, e a gente percebeu que tinham pessoas que estavam caminhando bem, do ponto de vista técnico, se desenvolvendo, quebrando barreiras, tentando 2, 3, 4, 5, 10 vezes, porque queria muito aquilo, mas a gente começou a perceber que faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa na postura, faltava alguma coisa na fala, faltava alguma capacidade de lidar agora com o mundo externo, inclusive com esse ambiente corporativo. A gente foi colhendo esses feedbacks e é onde nasce esse programa chamado Complicity Program, que é um programa de cumplicidade, um programa de acolhimento, um programa de cumplicidade mesmo, para que a gente possa trazer dinâmicas, né, para desenvolver questões de inteligência emocional desses talentos que estão em áreas urbanas de baixa renda, para que eles possam, agora com uma formação técnica, com uma profissionalização, com uma oportunidade no mercado de trabalho, ter condições de lidar com a pressão, cobranças, produtividade em grupo e dinâmicas que a gente sabe que existe quando a gente está trabalhando dentro de uma empresa, mais ainda agora que a gente está trabalhando no home office. Então, nós temos 2 escritórios, um
na zona oeste de São Paulo, num coworking chamado Teia, que fica na Parada de Taipas, numa área de baixa renda ali, perto da Cachoeirinha, Elísio Teixeira Leite, ali onde a gente recebia, antes do Covid, todos os talentos, inicialmente naquele espaço onde eles conhecem o lugar, o ambiente, é um ambiente comum, é um ambiente em que eles têm tranquilidade para começar a ser provocados depois de ter começado a formação lá em privação de liberdade, e depois a gente recepcionava eles no coworking do Sebrae, localizado no centro de São Paulo, ali na República. Agora a gente vive essa mudança de transformação, que é as perguntas que a gente pode levantar aqui de como você criar uma metodologia efetiva. Se você quiser passar para as próximas, o slide pode passar, viu, Gabriel? Criar uma metodologia efetiva de como a gente pode, agora no ensino à distância, acolher, profissionalizar e empregar essas pessoas. Agora a dinâmica são outras, né? Os desafios são outros, a gente teve que se adaptar e pensar em uma maneira de acolher. Tivemos que, no ano passado, criar uma plataforma EAD para poder dar o treinamento e a formação para essas pessoas, uma nova realidade, uma nova dinâmica. Presencialmente, a gente podia olhar nos olhos, abraçar, conversar. E nesse momento, agora, a gente está se adaptando. Esse momento de 2020 para 2021, agora a gente recepciona esses talentos nesse formato digital, onde a gente tem que compreender a dificuldade de lidar com o computador, a dificuldade de entrar no Zoom, a dificuldade de entrar no Meet, a dificuldade de ter o conhecimento de informática básica, a dificuldade de lidar com esse mundo que pode ser muito próximo para alguns, mas para muitos está muito distante. Pessoas que estão em privação de liberdade há bastante tempo saem de uma experiência sem saber como o mundo está, saber como que o mundo anda hoje. E agora tem que se adaptar para poder ter as suas necessidades básicas sustentadas, né? Como o caso do Marcos, por exemplo. Se houver tempo e a gente tiver oportunidade para hoje, eu quero apresentar, inclusive, um depoimento de uma aluna mais recente que a gente acabou de recepcionar ela. E como vocês podem ver, aqui a gente estava no Teia, nessa fotinha mais de cima, a gente recebendo os talentos com computadores ali naquele nosso escritório, ali em Taipas, na Zona Oeste. Na fotinha um pouco mais de baixo, ali, depois de muito trabalho, a gente levava os computadores, os notebooks, todas as vezes que a gente ia fazer a formação, então era muito desafiador, muito cansativo levar os equipamentos lá para dentro, né? Não podia deixar lá dentro. Depois de um período, conseguir parcerias e trazer alguns computadores para que os talentos pudessem fazer a formação. Então, a gente pode ver eles atuando ali. E aqui, um pouco mais para baixo, onde eles estão com essa camisetinha amarela, foram alguns talentos que a gente levou dentro da Stark Test, que foi uma empresa que encomendou, né, uma quantidade de profissionais de uma tecnologia específica. Conheceu a Parsas e disse, olha, eu quero profissionais, eu quero sim menores aprendizes, estagiários para contratar, e eu quero dessa tecnologia aqui, que é a automação de teste. A partir daí, a gente começou a formação, e no final da formação a gente levou, nesse momento a gente podia fazer isso ainda por causa do Covid, a gente podia fazer isso e a gente levou alguns desses talentos para conhecer a cultura da empresa, para ver onde eles iam entrar. Mas, como vocês podem observar, existem um modus operandi, existem regras que precisam ser observadas para que isso possa dar certo. Como é no caso dessa identidade, que é inegável você olhar e você não reconhecer que esse público, de alguma maneira, tem alguma bagagem, que é a camiseta. E para que a gente pudesse tirar eles desse ambiente de privação, a gente teve que seguir critérios ali, daquela parceria que foi estabelecida com a Fundação Casa. Vamos para os próximos, Gabriel? Então, a gente teve aqui as turmas presenciais, nesse lado esquerdo aqui, e que a gente teve a oportunidade de estar juntos ali, treinando, vivenciando essa dinâmica, né? Uma dinâmica que arrebata os talentos, arrebata a gente, arrebata todos aqueles que estão envolvidos, familiares, filhos de quem está participando da formação. A gente tem uma diversidade muito significativa, de todas as idades, pessoas com 40, 45 anos, jovens de 18, 25, e assim por diante. E a gente separa, inclusive, essa fotinha um pouco mais da direita aqui, para compartilhar também, que foi um momento muito importante também para a gente, de vários encontros e várias dinâmicas no presídio do Carandiru, em São Paulo. Esse foi um momento muito importante, porque foi o Dia Internacional da Mulher e a gente teve a oportunidade
de levar alguns convidados lá para dar uma palestra e falar sobre empreendedorismo. E ali a gente teve essa oportunidade de levar essas pessoas, né, poder acolher elas. A gente falou para um grupo de mais de 100 mulheres, metade dessas mulheres não eram de São Paulo. Novamente, o contraste da dinâmica, de como a estrutura ela está estabelecida, né, e de que lugar essas pessoas vêm. Fazendo um overview de como nós atuamos, então hoje, refinando a metodologia de acolhimento, de treinamento, a gente compreendeu esse formato de acompanhamento individual que acontecia antes no presencial. Agora a gente tem uma turma entrando de 300, 350, quase 350 pessoas nessa nova realidade. Como que a gente acolhe elas? Como que a gente desenvolve habilidades dessas pessoas? Antes a gente tinha 2 psicólogas que conseguiam dar conta de uma turma de 20, 30 pessoas, como era a formação. Mas e agora? Como que a gente acolhe essas pessoas e faz as provocações corretas? E foi aí que a gente chegou nessa concepção e esse convite que foi feito para cada um de vocês. Então, quando vocês fazem uma pausa, né, nas suas dinâmicas, nas suas realidades, desafios, né, vocês, de alguma maneira, estão dando um presente para a gente de poder se conectar com a gente e a gente ter essa conversa, esse bate-papo e falar um pouquinho de como as coisas têm caminhado. Eu acredito que o próximo é contigo, né, Gabriel? É comigo. Mas muito obrigado de novo por compartilhar essa história. Enfim, é uma história que eu acompanho já desde o ano passado, mas, enfim, acho que é sempre uma inspiração, assim, entender de onde, qual foi realmente essa mudança, essa virada de chave e a solução que vocês conseguiram construir, né? E não só construir, como perdurar. Já faz 4 anos que vocês conseguem fazer esse trabalho. E eu queria ressaltar isso da sua fala, que a atuação hoje da Parcas, ela está nesses 2 sentidos. Daquelas pessoas que já estão em privação de liberdade, o que pode ser feito para trabalhar, tanto para quebrar o ciclo de reincidência, mas também para colocá-la novamente numa dinâmica social que ela está distante, né? E do outro lado, como que pode ser feito um trabalho preventivo para que novos não sigam esse caminho e não entrem na Fundação Casa ou que não ingressem no sistema penitenciário. Então, acho que é legal ter em mente essas 2 visões. O que eu vou mostrar um pouquinho agora para vocês é sobre quem são esses alunos. Então, em algumas informações, alguns dados para vocês entenderem quem é essa turma, né? Quem são esses 300 alunos, quase 350 alunos que vocês vão estar acolhendo e recebendo. Primeiro, uma questão de faixa etária, que vocês podem perceber aqui. De fato, a maior parte da turma tem entre 19 e 35 anos, mas é curioso e é sempre legal destacar aqueles abaixo de 18 e também acima de 45 anos, que estão se permitindo passar por esse desafio de aprender a programação e ingressar no mercado de trabalho. Em termos de gênero, majoritariamente são homens, mas também vale destacar bastante a presença de 1/3 de mulheres, e que também estão se dispondo a se engajar no mercado que nós sabemos que tradicionalmente, enfim, não privilegia ou não abriu as portas para o gênero das mulheres, né? E, por fim, os egressos. Então, temos 10% de egressos e 90% de não egressos do sistema penitenciário e de situação de privação de liberdade. E onde que essas pessoas estão? Isso acho legal vocês também conseguirem visualizar. Aqui na esquerda, o mapa do Brasil, para a gente entender que a Parcas, hoje em dia, consegue atingir as 4 regiões do país. Na verdade, uma curiosidade, a gente não esperava isso, tem uma pessoa residente na Bolívia, embora seja brasileira, está residente na Bolívia e se interessou pelo programa da Parcas. Então, acho que até pode comemorar, começamos a internacionalização da Parcas, né? Mas, de fato, a grande parte das pessoas estão concentradas no Sudeste e principalmente na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu vou aproximar um pouco mais o mapa para vocês entenderem onde que elas estão. Então, a gente vê que na região central da cidade, na região central, na região oeste, aqui centro-oeste, né, no centro expandido, existem 11 alunos que residem nessa região, mas então, em São Paulo, eles estão bem dispersos na periferia e também nas cidades satélites. Eu destaquei aqui 2 pontos do mapa, que são os alunos do Capão Redondo e da região de Itaquera e Zona Leste, que são, inclusive, talvez bairros mais conhecidos por nós, enfim, até mais chamativos, né? Até uma curiosidade, não sei para quantos vocês sabem, mas ali no final da década de 1990, a ONU fez um levantamento de quais eram as regiões mais perigosas do mundo e o Capão Redondo foi colocado no topo dessa lista como das regiões mais perigosas do mundo. Então, é interessante a gente ver que, ok, né, há muitos anos se passaram, mas eu acho muito legal ter essa percepção de
quem que a Parsas consegue atingir, quais realidades que a gente está se provocando a alterar, né, a mudar, né? Quais caminhos nós queremos ressignificar aqui. E em relação ao Rio de Janeiro, algumas questões também curiosas. Então, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na Zona Central, na verdade, na Zona Sul não há nenhum aluno, na Zona Central tem um aluno aqui, que é esse ponto, mas majoritariamente os alunos estão na Zona Norte do Rio de Janeiro e na Zona Oeste. Eu destaquei 2 pontos no mapa também, que são pontos mais conhecidos, talvez, por nós, que é a Cidade de Deus, que é aqui embaixo, e o Complexo do Alemão, aqui nesse círculo maior, que também são nomes talvez mais conhecidos, até que acabam ganhando uma relevância até midiática, né? Eu acho que é interessante também entender nessa composição onde estão essas pessoas, de onde ela vem, conseguir trazer para vocês essa percepção, começar a tatear um pouco mais quais são essas trajetórias. Legal? E, de novo, pessoal, fiquem por à vontade para abrir o microfone, fazer alguma pergunta, colocar alguma pergunta no chat e a gente vai respondendo elas. E agora, em relação ao programa, então, objetivamente, né, como que se dá o programa, como que se dá a atuação de vocês, e aqui eu vou separar ela em alguns momentos, tá? Um primeiro momento, que a intenção é responder a pergunta, ok, mas como que eu vou agendar essa conversa, como que eu vou encontrar esse aluno, como que vai se dar esse contato? Então, por prática, nós vamos enviar para vocês o e-mail, tá, com um link da conversa, mas que vocês podem acompanhar tanto a agenda como as conversas pelo Google Agenda. Não sei se todos têm a dinâmica de já trabalhar com essa ferramenta, então podem contar com o nosso apoio, o apoio da Parsas, o apoio do Quintessa, mas aqui vocês conseguem visualizar quais são os horários que vocês disponibilizaram, os horários das agendas que vocês podem colocar à disposição do programa, e vocês vão encontrar esses convites na agenda de vocês. Aqui ele segue um padrão de o A e o número é o código do aluno, e do lado vai ter o nome desse aluno para você também já poder começar essa conversa de uma aproximação até um pouco mais pessoal, ok? Então, lembrando, até para aqueles que não têm tanta familiaridade com a ferramenta, tem o suporte do Quintessa e da Parsas para vocês conseguirem ingressar. É uma ferramenta super simples. E, ao mesmo tempo, vocês vão receber esses convites por e-mail, independente de qual seja o e-mail de vocês, Gmail ou alguma outra ferramenta. Então, vocês também podem encontrar o link para as conversas e as agendas, os horários, o código do aluno, o nome do aluno também por e-mail, tá? Clicando nesse... Lógico, fica à vontade. Fazendo um recorte aqui, aproveitando, a Mariana mandou uma pergunta, né? Então, a gente vai intercalar um pouquinho. E a Mariana Maca, ela fez uma pergunta, né? Dizendo assim, se a gente tem outros alunos que também não são egressos, né? E porque hoje, no nosso mapa demográfico, a gente, na formação atual, a gente tem 10% de pessoas que são egressas do sistema prisional. Anteriormente, antes do Covid, a gente tinha uma média de 40% a 50% de pessoas que tinham passado por privação de liberdade ou estavam em semi-liberdade. Então, é importante, quando a gente olha para esse gráfico, a gente vê a dinâmica e o desafio que a atual crise ela trouxe. Porque hoje a gente tem um número muito significativo de pessoas que, de alguma maneira, têm um interesse, de alguma maneira se aproxima da gente, mas elas estão, de alguma maneira, ainda mais distantes para a gente conseguir alcançar. Então, hoje, a Parsas, quando ela vira e identifica um egresso do sistema prisional, alguém que passou pelo sistema privação de liberdade, a gente tem que pensar em cesta básica, a gente tem que pensar em fornecer computador, notebook, porque muitas vezes a gente identifica pessoas que são as pessoas certas. Ela sabe que o lugar dela não é ali. Ela, de alguma maneira, foi levada para aquele lugar, mas ela não quer ficar ali, e são essas pessoas que a gente trabalha para encontrar. Pessoas que sabem que o lugar dela não é ali. E ela não tem computador, e ela não tem internet, e ela tem computador ou tem internet, mas ela precisa de fato trabalhar para poder fazer bicos e tudo mais para ter o seu autossustento. Então, essa porcentagem de 10% são a porcentagem de um esforço que a gente está fazendo para conseguir trazer mais pessoas, né? A gente tem hoje uma lista de 54 pessoas ali, onde a gente está tratando, entendendo o perfil, entendendo quais são as dificuldades, o que impede essa pessoa de iniciar. Então, o desafio de colocar elas para dentro nesse formato digital é infinitamente maior, né? E a Parsas, ela começou exclusivamente para o público egresso do sistema prisional, mas quando a gente começou as aulas, olhando aqueles rostinhos adolescentes, jovens, de 13 a 21 anos de idade, a gente percebeu que eles vinham de um lugar. Então,
Então, a gente percebeu que a gente estava tratando um problema, mas não o que estava dando causa. E foi aí que a gente começou, então, a iniciativa de receber pessoas de áreas urbanas de baixa renda para que a gente pudesse, de alguma maneira, tentar intervir naquilo que está dando causa e trazendo as pessoas para dentro do sistema prisional. Fica à vontade, Gabriel. Se mais pessoas Obrigado, quiserem fazer pergunta, vai ser eu queria destacar também que acho que tem uma outra vertente dessa dificuldade que acho que é importante colocar também, que a realidade do Covid distanciou a Parsas dos egressos e daquelas pessoas que agora ainda estão em privação de liberdade por uma questão física também. Então, todas as portas das unidades da Fundação Casa foram fechadas para visitação, inclusive em alguns momentos para visitação familiar. Então, esse contato direto de entrar na Fundação Casa e conseguir fazer um trabalho próximo, né, convidativo, de acolhimento, e mostrar que, na verdade, existem outras oportunidades fora daquele ciclo que ele participa, foram muito dificultadas. Para vocês terem uma ideia, as unidades da Fundação Casa começaram a abrir as portas novamente agora no final de fevereiro, né, lá para a segunda quinzena de fevereiro, começaram a entender essa dinâmica de abertura de portas para o público, mas provavelmente a expectativa é que com essa nova onda, né, o São Paulo, por exemplo, passando de novo para a faixa vermelha, né, e o país sendo tomado agora por uma onda ainda maior de mortes e de casos de Covid, que esse acesso seja ainda mais dificultado. Então, de fato, tem sido um grande desafio de entender como que essa dinâmica da Parsas pode, de novo, estar próxima dos egressos, não só os egressos, mas, retomando, boa parte do trabalho de convite para os egressos participarem era feito enquanto eles ainda estavam em privação de liberdade, né? Então, era mais fácil atingi-los enquanto eles ainda estavam em privação de liberdade e fazer o convite, olha, se você quer sair desse tipo de residência, por que você não tenta uma oportunidade com a Parsas, né? Então, verdade, tem sido muito dificultado por essa questão do Covid. O Covid, bom, enfim, né, todos nós sentimos na pele como foi a mudança do nosso dia a dia, né? É verdade. A gente percebeu nessa dinâmica de entrar lá dentro das unidades que, apesar de ser mais trabalhoso, mais difícil, de alguma maneira, era a oportunidade que a gente tinha para criar um vínculo, estando presencialmente ali, né? Então, é uma oportunidade ímpar. Esses talentos, de alguma maneira, às vezes recebem a Fundação Casa convites de instituições para que criado cursos especificamente para esse público, mas a gente percebe um medo e um receio de sair, bater na porta, não tem um rosto, não tem alguém que conhece, que é próximo, né? Perfeito. Obrigado. Obrigado, Mariana. Retomando aqui, então, a possibilidade... Então, a ideia é vocês vão encontrar a agenda para vocês realizarem o contato com os alunos por meio da agenda do Google Agenda, tá? E assim que vocês clicarem no convite, tem algumas informações importantes ali dentro. Então, quando você clica num desses convites, aqui em azul, o que vocês vão visualizar é essa janela aqui à esquerda, tá? E aqui tem 3 informações importantes. De novo, retomando, uma delas é o código do aluno e o nome do aluno, certo? Aqui a possibilidade de vocês clicarem no botão para ingressar naquela reunião, para iniciar o encontro com o aluno, encontro virtual com o aluno. E aqui embaixo tem um formulário, vocês já vão entender um pouco melhor o que é, mas é um formulário de observação sobre como é que foi aquele encontro. E até aqui, querendo trazer para vocês, o nome de fato é uma observação, é uma consideração e não uma avaliação. A gente não está se colocando, e muito menos colocando vocês na posição de avaliar aquele aluno ou o quanto ele está evoluindo em termos de acompanhamento pessoal ou o quanto ele está evoluindo. A ideia, de novo, é que tenha um acolhimento, uma escuta, e que vocês consigam registrar um pouco das observações e considerações que vocês tiveram ao longo daquele encontro. Ok? Então, esse é o formato como vocês vão encontrar os alunos e como vocês podem iniciar as conversas. Um pequeno detalhe aqui, tá? Eu sei que alguns de vocês podem até ter problemas técnicos. Talvez o Google Meets não funcione no meu computador ou tenha algum problema. Embora, de todas as plataformas que foram testadas, essa foi a que menos deu problema com computadores diferentes. É por isso que a gente segue dessa forma. Mas eu sei que tem alguns que preferem, eu prefiro utilizar o Zoom funciona melhor no computador. Eu quero deixar aberta essa possibilidade. Se o Google Meets não estiver funcionando na plataforma de vocês e por motivos técnicos vocês não estiverem conseguindo utilizar isso, por favor, comuniquem a Parsas que a gente vai tratar dessa questão individualmente para poder realizar o acompanhamento em outra plataforma, tá bom? Ok. E assim, no momento que vocês entrarem, né, nessa conversa, o que vai ser falado ali? Então, trazendo de novo uma fala, nós sabemos que existem trajetórias diferentes aqui, mas majoritariamente são pessoas que passaram em algum momento pelas áreas de psicologia, de comunicação,
de pedagogia, de terapia ocupacional, assistência social. Então, muitos de vocês já têm essa vivência do acolhimento, já têm essa vivência da escuta, já têm essa vivência do acompanhamento. O que a Parsas propõe é um roteiro para que essa conversa seja realizada, tá? Primeiro, para que todas as pessoas tenham condições suficientes para poder realizar o acompanhamento, independente se passaram por formação de psicologia, pedagogia, enfim, ou não passaram, tá? E por uma questão também da gente conseguir concentrar a fala, tá? Numa determinada limiar. Porque fora desse limiar, a gente pode encontrar algumas questões e levantar algumas questões desse acolhimento que nós não temos nem, talvez, capacidade, preparação ou tempo para lidar. Então, por isso que a ideia de ter um roteiro que direcione essa fala, para que a gente lide com essa fala e com o acompanhamento, enfim, nesse limiar, nós sabemos que temos capacidade, potencial e tempo para poder lidar, ok? Então, para vocês entenderem, são 6 encontros que são propostos entre vocês e os alunos, tá? O primeiro encontro é um encontro mais de apresentação mesmo, uma apresentação pessoal de vocês, uma apresentação pessoal do aluno, para que vocês comecem a se conhecer, tá? Idealmente, para vocês reforçarem também como acontecerão os encontros e reforçarem com o aluno aquele horário fixo de encontro, a ideia é que vocês tenham um horário fixo de encontro com cada aluno, então reforçar aquele horário de encontro, e que seja feito, de certa forma, um contrato de trabalho, então mostrando que aquele é um espaço de sigilo e confidencialidade, que nada que for falado ali vai sair daquele ambiente, que é importante que ele consiga encontrar um ambiente, e aí sim físico, né, talvez de privacidade na casa dele, no lugar que ele vai fazer esses encontros, para que ele possa abrir algumas questões até sobre o andamento do curso, o que ele tem sentido. E uma sugestão também de o que é tratado no dia nessas conversas, é interessante que ele leve no dia a dia e para a vida pessoal dele, para que ele possa assimilar esse aprendizado. Assim, estou passando de uma forma geral para vocês entenderem como se darão os encontros, mas fiquem tranquilos, vocês vão receber um roteiro de fato, com essas perguntas declaradas, com a sugestão da fala declarada, para que vocês possam realizar no momento. Então, não precisem se preocupar agora em fazer uma anotação aqui, ou, enfim, decorar o que está sendo apresentado. Deixa eu só ler as perguntas da Bárbara. Caso aconteça algum imprevisto com o mentor dos alunos e precisa ser adiado o encontro? Sim, podem nos notificar. Vocês vão entender no final da apresentação que tem alguns formatos para vocês notificarem, tanto o grupo de WhatsApp e um contato específico da Parsas para vocês realizarem essa notificação. Então, nos notifiquem que a gente consegue fazer essa alteração com os alunos de horário, tá bom? A gente sabe que encontrar no horário fixo é o que é o melhor andamento para o programa, a gente também sabe que em algumas semanas é difícil encaixar nas dinâmicas de trabalho e de dia a dia pessoal. Para os alunos, o que foi dito sobre o nosso papel? O próximo slide vai falar um pouco melhor sobre o papel e a conduta de vocês, acho que fica mais fácil de responder essa pergunta. E a Betina, nós vamos receber um material em PDF, sim, um material em PDF com todas as informações, com todos os links de acesso, com todos os links de comunicação entre vocês e Parsas, e com todos os roteiros de conversa também, e os acessos aos formulários de consideração. Sim, terá certificado no final, para todos que necessitarem, assim, na verdade o certificado é uma prática, então para todos será gerado um certificado, e tem só uma questão que para nós também é interessante, para quando for gerar esse certificado, ter também um termo de voluntariado, tá? Então, só para já adiantar para vocês, que a gente vai enviar para vocês o termo de voluntariado, não é nada complexo, na verdade é uma página para vocês entenderem e declararem que estão participando desse programa, e isso facilita para depois a gente conseguir emitir o certificado, ok? Então, retomando, essa é a intenção do primeiro encontro. De fato, se conhecer, se apresentar, garantir que tem um entendimento, um alinhamento de como se dará as conversas e a rotina e o horário, e também esse contrato de trabalho, né, como que vai se dar a dinâmica. O último encontro é o encontro de fechamento. Então, depois de ter passado ali 5 encontros com esse aluno, a ideia é entender e propor para ele uma reflexão de o que foi mais marcante dessa jornada, né? O que você vai levar para o seu dia a dia, o que é relevante para a vida pessoal, para a sua vida profissional. E lembrando que o projeto da Parsas, ele pressupõe que esses alunos vão passar pela essa jornada e vão sair da jornada empregados. Então, eles já estão se visualizando como que eles vão se portar no ambiente de trabalho, como que vai ser essa dinâmica e o dia a dia. Entre esses 2 encontros, inicial e final, tem 4 encontros que serão tratados nesses encontros, temáticas que envolvem inteligência emocional, soft skills, ambiente de trabalho, questões como autocontrole, autoestima, respostas à pressão, enfim, são temáticas que envolvem esses conceitos.
E como que se dá, então, né, esses 4 encontros intermediários? Esses 4 encontros, a gente propõe que eles passem por 3 principais momentos, tá? E aqui, de novo, quero até trazer enfim, uma celebração e um agradecimento para a Renata, que foi quem fez a fala no começo, que inclusive é a mentora do Quintessa, que nos ajudou a elaborar todas essas novas dinâmicas de acompanhamento pessoal digital. Então, eu queria deixar esse agradecimento para vocês e, de novo, se você quiser fazer algum complemento aqui, fica super à vontade. Mas a ideia é que esses 4 encontros passem por esses 3 principais momentos. Um primeiro momento de acolhimento e de escuta, de fato, né? De mais ou menos 15 minutos. Lógico que para cada aluno talvez ele se estenda mais ou menos, mas a ideia é que ele tenha mais ou menos essa duração. De entender como e trazer para ele, quase como um check-in, né? Como você está chegando hoje, como foi o seu dia, como está sendo o treinamento, quais estão sendo as suas maiores dificuldades. De novo, fiquem tranquilos que terão as perguntas que vocês podem fazer para conseguir lidar com esse momento. Passado esse momento de acolhimento, a ideia é que aqui que a gente vai trazer essa temática ou esse assunto de inteligência emocional, ambiente de trabalho e soft skills. A gente traz esse termo, né, desenvolvimento ou confronto, porque a ideia é apresentar algo novo, apresentar uma temática que normalmente não é familiar ao aluno. Então, serão conteúdos, por exemplo, como uma história, uma fábula, uma temática, um texto simples de 2 parágrafos, que vai trabalhar alguma dessas dinâmicas, que vai apresentar, por exemplo, o conceito de autoestima e talvez algum ponto, alguma história que facilite a compreensão do aluno sobre o que é autoestima e como aquilo pode ser no dia a dia dele. A ideia é que vocês tenham um material de apoio mesmo para ser lido. Se vocês até quiserem ter um preparamento prévio, podem ler o texto antes e simplesmente falar o texto para o aluno, mas a ideia é apresentar um conceito sobre inteligência emocional e esses assuntos para o aluno. E, por fim, dado esse momento de confronto, a ideia é um momento de transformação. Então, sobre o que falamos, né, com base no que a gente falou hoje, sobre essa temática, o que você entende que é importante implementar no seu dia a dia e na sua vida. E a ideia, de novo, é sempre trazer uma fala de reflexão, muito mais reflexão do que uma orientação sobre o que o aluno deve fazer sobre aquele assunto. Mas ele se colocar na posição de, olha, aprendi um conceito novo hoje, entendi um conceito novo hoje, como que eu me visualizo nesse conceito no meu dia a dia? E aqui um pouco sobre a pergunta sobre a conduta, né? O que foi falado para os alunos em relação ao nosso encontro. Então, a ideia é que a gente passe... O que foi falado para eles está muito escrito nesse slide, no sentido de que a regra de ouro que a gente traz para vocês é a escuta. Então, de fato, a intenção é promover uma reflexão para o aluno, muito menos do que trazer uma orientação. E isso é legal reforçar esse tópico, porque é comum que nas conversas vocês entendam algum ponto que seja fácil de olhar e falar, olha, talvez seja melhor que o aluno reagisse dessa forma e não dessa, ou que ele tivesse uma outra conduta ou um outro comportamento. A gente não está no papel aqui de apontar uma mudança de conduta ou de comportamento, e sim de trazer para ele uma reflexão acerca daquele tema. Então, a grande regra das conversas é uma escutativa. E os alunos vão chegar nesse momento esperando isso mesmo, que eles se coloquem nessa posição de reflexão, ok? Um outro combinado e uma conduta que a gente entende que é muito importante é que vocês mantenham a câmera aberta. De fato, é um desafio que esses acompanhamentos sejam feitos de forma virtual, né? Então, já tem, de fato, esse distanciamento. A gente entende que a câmera aberta é um pré-requisito para que tenha o mínimo de um contato pessoal entre vocês, ok? Um terceiro... Acho que alguém abriu o microfone, pode ficar à vontade para fazer uma pergunta. Não, cara, tá tendo relâmpago. Acho que o Vinícius abriu o microfone sem querer. Ah, maravilha. Deixa eu só... Vinícius, eu vou mutar o seu microfone, ok? Perfeito. Um terceiro tópico é que a gente faz uma sugestão que vocês não passem os contatos pessoais para o aluno. A grande questão aqui é porque, de novo, a gente está experienciando uma dinâmica nova virtual e a gente tem a expectativa que esses alunos queiram ter um contato com vocês extra os horários que já estão programados e fixados. Então, a ideia é que, como também é uma aprendizagem nova para nós, a gente resolveu estabelecer essa sugestão de vocês não passarem o contato pessoal. Caso vocês queiram ter algum tipo de comunicação pessoal com o aluno ou algum tipo de comunicação que não aconteça nesses momentos, podem solicitar esse contato com a Parsas, que a gente consegue levar essa informação e esse ponto que vocês querem trazer diretamente para os alunos, ok?
sempre tive interesse em Acho que saber. tem alguém com o microfone aberto. Vou pedir só para fechar aqui. E um quarto ponto, retomando, é um cuidado para, nessas reflexões e nessas falas, não levantar alguma questão pessoal, alguma questão do aluno, que a gente não tem nem condição nem tempo de lidar nesse programa, ok? Então, eu sei que para muitos de vocês, isso é uma dinâmica que vocês já trabalham nas profissões, no dia a dia, principalmente aqui quem faz atendimentos, terapia, acompanhamento pessoal, mas para aqueles que não têm essa dinâmica no dia a dia, que não têm esse conhecimento, a ideia é que sigam realmente o roteiro, porque o roteiro foi pensado para que não seja levantado ou aberto alguma questão que a gente não tenha tempo nem condição de lidar. E aqui, um ponto sobre isso. Talvez, nós não sabemos, apareça alguma questão, e talvez vocês entendam no acompanhamento que algum ponto surgiu e vocês não esperavam, ou foi extraordinário, ou enfim, foge da dinâmica que está prevista. Então, por favor, sempre reportem isso para a Parsas, que a gente vai tentar conseguir lidar e entender como é possível resolver essa dinâmica, ok? Beleza, então, esse foi o bloco de como que se dá esse contato. E aí tem um... Fica à vontade, pode falar. Eu acho que é até legal, se observar algum tipo desse de comportamento, sempre lembrar de reportar isso no formulário. Tipo, olha, eu sugiro fortemente terapia, acompanhamento mais próximo, alguma coisa assim, no formulário, porque é legal a gente ter, depois, como ajudar, se for o caso, né? Esses casos mais específicos. Então, sempre lembrar de colocar isso no formulário, né? Exatamente. E aí tem 2 formulários, ok? Esse é um primeiro formulário, que é um formulário de considerações sobre o encontro com o aluno. Então, vocês vão declarar o nome de vocês, o código do aluno, não precisam escrever o nome do aluno, a gente quer tratar aqui também de uma questão menos pessoal, a data do encontro, e se o aluno compareceu ao encontro ou não. Isso é importante para que a gente tenha um controle dessa presença do aluno. E para os alunos menos engajados, a gente tem alguns planos de ação para poder trazê-los de volta. E tem uma segunda etapa, de uma etapa sobre quais foram os principais pontos trazidos em cada uma dos momentos da conversa, de acolhimento, confronto e transformação. Aqui é uma resposta enxuta, tá? Algo em torno de 1 parágrafo, no máximo 2 parágrafos, só para vocês conseguirem declarar e passar para a Parsas quais foram esses principais pontos trazidos. Em termos de acolhimento, o que esse aluno trouxe nessa quinzena sobre como ele está chegando, como está sendo o treinamento, quais estão sendo os desafios. Em termos de confronto também, e assim como a etapa de transformação. Temos uma pergunta. Se o aluno levantar algo que consideramos importante reportar, nós devemos avisar o aluno que será reportado para ele esperar ajuda? Nossa, ótima pergunta, Fernanda. Na verdade, a gente não tinha pensado nessa dinâmica. Até gostaria de escutar de você, se você tem alguma sugestão, outra pessoa tem uma sugestão. Por prática, o que a gente tem feito pode reportar a Parsas e a Parsas traz isso de um outro momento para ele, ok? Para que também vocês não tenham que individualmente lidar com essas dinâmicas de algum assunto extraordinário, tá bom? Então, como prática, a gente quer colocar a Parsas nessa intermediação de assuntos que não estavam previstos no roteiro, ok? Perfeito. Um outro ponto importante é vocês declararem, numa escala de 1 a 4, quanto que o aluno estava engajado durante a conversa. A gente também entende que esse é um ponto super subjetivo. Mas a ideia é que a Parsas também consiga ter essa sensibilidade de alunos que estão muito e alunos que estão muito pouco engajados ao longo das conversas. E, por fim, em outras observações, é onde a Fernanda comentou agora que é importante que vocês declarem se alguma questão extraordinária apareceu, se algum ponto que vocês entendem que vale a pena que a Parsas faça a intermediação, declarem aqui. E podem declarar outras observações que vocês têm e que apareceram ao longo daquela quinzena. Então, esse é o formulário que vocês vão receber para poder preencher ao final de cada encontro, e é esse mesmo link desse formulário que está ali no convite da agenda. Então, vocês conseguem acessar no mesmo link da conversa com o aluno, ok? E tem um outro formulário que é importante, que é um formulário em relação ao programa, em relação ao trabalho da Parsas. Isso, para nós, é muito importante para conseguir realizar mudanças e melhorar o programa em tempo real. Então, a ideia é que, como a gente vai trazer roteiros diferentes a cada quinzena, certo? Com perguntas e com temáticas trabalhadas diferentes a cada quinzena. Então, para nós é importante entender de vocês como que vocês avaliam as perguntas norteadoras
e também o conteúdo trazido em cada uma dessas etapas, tá? Como vocês avaliam o apoio do time Parsas ao longo dessa última quinzena? Qual que é o nível de satisfação com o programa como um todo, tá? E aí, essas duas questões abertas, de o que a Parsas pode melhorar ou mudar para a próxima quinzena. É que eu estou trazendo quinzena porque é assim que se darão os encontros, né? Então, a cada quinzena vocês repetem novamente o aluno e terão novos roteiros para serem tratados. E se vocês têm mais algum outro feedback ou comentário, aqui também é uma pergunta aberta que vocês podem trazer outros pontos para nós. A Jaqueline perguntou, fiquei um pouco confusa quanto à distribuição de alunos por pessoa, como isso vai acontecer. Também vou explicar um pouco no final, mas vocês vão receber, na verdade, nós já enviamos para vocês um e-mail com um formulário de declaração de disponibilidade de agenda, tá? Então, quando vocês se inscreveram, vocês colocaram a carga horária que vocês poderiam disponibilizar para o curso. E a gente entende que alguns até fizeram essa declaração lá em dezembro, então isso pode até ter mudado um pouco. Nesse novo formulário, vocês vão declarar se teve alguma mudança na carga horária que vocês podem disponibilizar e quais são os horários que vocês podem ter fixos na agenda de vocês para encontrar esses alunos, ok? E nós vamos fazer essa alocação de distribuição dos alunos com cada um de vocês, de acordo também com a disponibilidade de horários que cada um deles tem, tá bom? O que vocês vão receber vocês vão receber esses convites, na verdade, vocês vão receber um convite na agenda que vai ser correspondente àquela carga horária e àquela distribuição de agenda que vocês declararam que podem, e vão receber os links para o encontro com o aluno e os links para o formulário e de roteiro de conversa. Era essa a pergunta? Só para garantir que não ficou nenhuma confusão aqui. Maravilha. Imagina. Então, só retomando, são esses três momentos. Os momentos em que vocês têm o convite da agenda para poder iniciar a conversa, dado ao início da conversa o roteiro que vocês vão ter para poder conversar com esse aluno e, por fim, 2 feedbacks. O feedback de consideração é um feedback que é importante que vocês respondam assim que a conversa for finalizada, e ele é rápido, em torno de 5, 10 minutos vocês conseguem respondê-lo, e esse formulário de feedback para a Parsas vai ser enviado para vocês quinzenalmente. Vocês vão ter 1 hora com cada aluno, tá bom? 1 hora quinzenal com cada aluno. E aí, a ideia, de novo, a gente vai alocar de acordo com a disponibilidade de agenda que vocês têm. Então, por exemplo, para os que declararam que conseguem a disponibilidade padrão, que são 5 horas semanais, vocês vão ter 5 horas semanais com 5 alunos diferentes. Na semana seguinte, vocês vão ter 5 horas também com 5 alunos diferentes, né? 1 hora para cada um deles. E aí, assim, vocês formam uma quinzena ali, que vocês atenderam, né, 10 alunos. E aí isso vai se repetindo até o final do programa. Respondi, Cristiane? Imagina. Ok. Na verdade, tem só um último tópico de contatos, depois vou abrir para dúvidas e fiquem à vontade para abrir o microfone, ok? Então, termos de contatos. Nós teremos um grupo de WhatsApp com todos, tá? Para avisos gerais, para que a gente possa passar as comunicações gerais, passar o formulário de feedback, por exemplo, as informações gerais. E esses serão 2 dos nossos, na verdade, serão esses 2 formatos de comunicação oficial, tá? E-mail e esse grupo de WhatsApp. E, na verdade, a ideia de criar o grupo de WhatsApp é que vocês também possam trocar experiências dinâmicas, percepções sobre o andamento, enfim, que a gente consiga estimular uma troca entre o grupo, tá? Para todas as questões que apareçam, que sejam... Fique à vontade, para os que precisarem sair, tiverem algum imprevisto, fiquem à vontade. E todo esse material vai ser enviado para vocês. Obrigado pela presença até aqui, viu? Para todas as questões que sejam extraordinárias e que vocês não caibam reportar no feedback, que não caibam reportar no grupo do WhatsApp, vocês, no formulário de feedback, né, no formulário de considerações ou no grupo de WhatsApp, vocês terão contato com o Francisco, tanto por telefone como e-mail. Então, qualquer questão extraordinária que apareça ao longo da semana, que vocês, de novo, não cabe para ser reportado no feedback de consideração, no feedback para Parsas, ou no grupo como um todo, né, no grupo de WhatsApp como um todo, podem reportar para o Francisco, tá bom? E o Francisco vai fazer essa ponte, esse contato com vocês. Então, ele é o ponto focal, o ponto de atendimento entre vocês e nós. Mas eu quero reforçar que todo mundo, inclusive eu como quinteça, toda a equipe da Parsas está à disposição para qualquer mensagem, para qualquer dúvida que vocês queiram tirar. Para nós facilita que vocês concentrem as informações do Francisco por uma questão de organização.
mas estamos todos à disposição, tá bom? Todos os nossos telefones estarão no grupo do WhatsApp, vocês podem nos acessar por motivos que vocês quiserem, ok? E assim a gente fecha o bloco também de comunicação e fica mais evidente, mais rápida esse contato entre vocês como voluntariados e mentores e nós aqui como Quintessa e pares. Agora, queria escutar as dúvidas que vocês têm e outras considerações. E, realmente, queria encorajar que abrissem os microfones para a gente começar a se escutar um pouco, porque, de fato, essa é a dinâmica que a gente quer propor daqui para frente. Tá bom? Então, por favor, agora é um momento para vocês. Oi, boa noite. Boa noite, Aline. Eu me chamo Aline, eu sou psicóloga e eu estava no finalzinho de um atendimento quando vocês começaram, então eu queria tirar uma dúvida. Não sei se vocês falaram sobre isso, né? Nós vamos fazer atendimento quinzenal, mas eles já vão vir de um treinamento prévio com vocês, é isso? Na parte técnica, ou enfim, algum outro tipo de conversa, e a gente vai acompanhar esse processo, né? A gente não vai ensinar nada, e nem eles não vão chegar totalmente crus, né? Eles já vão vir de uma prévia com vocês, não é isso? Sim, quer responder, Léo? Quero sim. Como essa é uma formação técnica, do ponto de vista profissional, que ela busca trazer essa expertise na área de tecnologia da informação, então eles vão estar passando por essa formação, por essa profissionalização, como desenvolvedores para se tornar desenvolvedores, né? Então esse foi um grupo que foi selecionado, que foi escolhido, que foi aprovado, e aí vocês vão estar recebendo esses alunos que já estão numa formação técnica, mas a proposta dos encontros não é tratar de assuntos, né, desse temas profissionais, temas da área de tecnologia da informação, muito pelo contrário, né, tratar de fato esses soft skills de inteligência emocional, permitindo com que, com essas provocações, eles possam desenvolver habilidades que possam fazer com que eles possam se sobressair e permanecer de maneira crescente dentro do trabalho. Tá bom, Aline? E até juntando com a pergunta da Bárbara. Desculpa, Aline. Posso falar? Pelo que eu entendi, acho que assim, vai ser um mix, né, vocês vão dar todo o treinamento técnico, né, ligado à tecnologia da informação, em termos de, né, como eles podem atuar como desenvolvedores, e a gente vai trabalhar na parte de soft skills e na parte comportamental, né? Então, a gente vai fazer muito o acolhimento, de ouvir eles, qual que é o momento que eles estão, quais as dificuldades que eles estão tendo, né, dificuldade em termos de autoestima mesmo, em termos de como é que eles se valorizam, em termos de proatividade, em termos de relacionamento, comunicação. Então, acho que a gente vai estar, pelo que eu entendi, assim, a gente vai estar trabalhando muito mais essa nuance, né, comportamental, e aí vocês vão passar para a gente um roteiro que a gente vai trabalhar encontro por encontro, né? São 6 encontros para cada uma dos participantes, e em cada um desses encontros a gente vai ter uma temática específica que a gente vai estar trabalhando, né? Um pouco. Eu sou psicóloga também, eu trabalho como coaching, eu acompanho muito as pessoas que estão, né, no mercado de trabalho e como é que elas estão atuando no dia a dia delas e, né, como é que elas criam repertórios, né, técnicos e comportamentais para poderem, né, estar nessas, vamos assim, tá batalhando pela empregabilidade. Então, acho que a gente vai cuidar muito mais dessa parte, pelo que eu entendi. Exatamente isso, Rê. E até trazendo a pergunta da Aline e da Bárbara aqui no chat, os cursos já começaram, os alunos entraram no curso, começaram a entrar no curso a partir do início de fevereiro e já estão realizando as aulas. Então, eles realizam as aulas por uma plataforma EAD, eles assistem às aulas na plataforma EAD, e eles, inclusive, têm um acompanhamento técnico, tá? Com mentores análogos ao que nós estamos fazendo aqui, só que com as habilidades técnicas de programação, apoiam eles no desenvolvimento do curso mesmo, tá? Dos projetos, do trabalho. A gente vai fazer isso aqui, é exatamente o que a Renata comentou, de fazer esse acompanhamento pessoal, tentar entender um pouco a questão de autoestima, dificuldades que eles estão tendo ao longo das semanas, e a ideia é que cada semana seja trabalhada uma temática diferente,
exceto pela primeira semana, que é uma semana mais para vocês se conhecerem, e a última semana, que é o último encontro, que é um encontro de fechamento mesmo, de conseguir arrematar o que foi trabalhado ao longo da jornada, para que eles possam levar uma bagagem para o ambiente de trabalho, enfim, possam inclusive levar uma bagagem para a vida pessoal deles. Ok? Tem um ponto interessante que, assim, a profissão de desenvolvedor, o Alan até comentou com isso quando eu entrei, costuma ser muito solitária. Então, esses aspectos assim, de inteligência emocional, comunicação, que a gente vai tratar nesse programa, é uma coisa fundamental hoje para as empresas e que não era muito... Isso não é ensinado assim, na faculdade, quando você faz um curso técnico, como é que você desenvolve inteligência emocional? Não é. Então, acho que daí vem a necessidade também desse suporte, dessa carência que já tem na profissão desde o início, que é ensinado, né? A pessoa fica sozinha ali no computador programando e não troca muito. Então, tem um pouco disso, assim, também. É por isso que é bacana esses conteúdos que a Parsa está propondo, sabe? Esse é um esforço, né? Que junto com vocês, perdão, quem falou? Pode falar, Alan, depois eu pergunto. Esse é um esforço que a gente está fazendo, tentando criar um formato em que a gente possa desenvolver essas habilidades mesmo à distância. Então, apesar das aulas, e a gente agora compreendendo com mais experiência os alunos, né, a gente testou muitas aulas ao vivo, não funcionou bem, por conta da dinâmica do horário, internet que caía. Então, a gente mudou e resolvemos gravar as aulas. E a gente percebeu que apenas as aulas não eram suficiente, né? Eles têm um chat na plataforma para poder postar o código-fonte, colocar dúvida lá e a gente atender. E a gente percebeu, opa, peraí, isso daí não é o suficiente. A gente tem que caminhar um pouco mais. E aí a gente criou, de maneira análoga, esses dois programas de mentores técnicos, de desenvolvedores mesmo, para estar dando suporte ali, ver código-fonte, ver o que está dando errado. Na aula não estava aí esse código, não era essa explicação. A explicação, na verdade, era outra, por isso que está dando esse erro. Mas aí a gente percebe que, como esse público de tecnologia da informação é um público talvez um pouco menos introvertido, né, e esse público é um público com traumas socioemocionais, foi aí que a gente chegou nessa concepção e junto com vocês a gente vai colher feedbacks e modelar isso, né, porque a gente entende que esse é o início de uma jornada que tem muito para a gente colher aprendizados, né? O que você acha, Mariana? Eu acho incrível. Eu fiquei curiosa para entender um pouquinho mais sobre a ementa do curso e qual é a duração, para saber em que momento, mais ou menos, do curso esses alunos estão. E eu falo isso porque eu também sou psicóloga, né? E eu trabalho com recrutamento para um time de tecnologia. Então, além de ser um projeto muito massa em termos de voluntariado, tem um interesse aí de dar oportunidade para essas pessoas. Mas aí eu não sei se é uma galera que está muito no começo, enfim, queria entender um pouco melhor disso. Eu vou falar um pouquinho sobre a formação, então. Esses alunos, eles começaram agora no mês de fevereiro, né, num curso que a gente contemplou uma formação um pouco mais full stack. O que significa uma formação full stack, né? É uma formação em que esse profissional ele tem duas habilidades bem fundamentais. Né? Ele atua no front e no back-end, que a gente costuma dizer, né? Em outras palavras, o que significa isso? Significa que um profissional front-end é aquele profissional que é responsável por criar o design do carro. Ele faz aquele design, aquela capô bonito, aquela identidade que você olha na rua e você fala assim, eu quero comprar esse carro, isso é legal, eu quero para mim. E o front-end, ele é o responsável por essa questão visual, da gente ver os botões, ver a coisa acontecer. E o profissional back-end é completamente diferente a atuação deles. O back-end é um profissional que vai cuidar do motor do carro e fazer o ar-condicionado funcionar, fazer de fato a roda girar, fazer de fato aquele negócio que é lindo, que é bonito, de fato funcionar, né? E eles começaram agora essa formação agora em fevereiro, integral, né, na formação. Essa é uma formação que contempla a certificação na área. Por padrão, a Parsa sempre implementa certificações para que quando uma empresa se aproxima, quando vocês forem acompanhar esses alunos, né, as empresas elas possam estar contratando pessoas que de fato sejam profissionais que vai solucionar uma dor técnica dela. Então, o impacto, na verdade, ela de alguma maneira, assim,
a maneira de você resolver a dor, né, da empresa resolver a dor de precisar um profissional tecnicamente e ao mesmo tempo está gerando impacto social, né? Nas outras formações que a gente rodou, tinham 3 certificações que a gente tirou em outras formações. Teve uma turma que foi para o Banco Itaú, que tinham 3 certificações PMP, de gerenciamento de projetos, muito difícil de tirar, muito difícil. CPA 20 da Ambima, que é na área de mercado de capitais, e uma certificação de gerenciamento de risco que era da Six Sigma, Black Belt, né? E a gente teve que dar todo o treinamento, né? Criar condições para eles fazerem a prova, porque a nossa proposta é que esse público tenha, de fato, um core técnico que faça com que eles venham ser profissionais distintos. E, por meio dessa atuação, eles possam se destacar, né? E a partir daí, conseguir trazer outras, mais pessoas e assim por diante, né? Tá bom? E a gente vai, no caso da Mariana, né, se aproximar um pouquinho mais para poder entender, porque a gente também tem bancos de talentos, né? Existem outros talentos que já se formaram de tecnologias diferentes, automação de teste, várias outras tecnologias, e a gente pode entender, né, Mariana, quais são as vagas que vocês têm aí para a gente poder empregar essas pessoas. O nosso foco não é dar um curso, não é dar um curso, uma formação, alguma coisa nesse sentido que seja um fim em si mesma, né? Mas na verdade, inclusive a Luana faz parte da equipe, ela está aqui, que a gente trabalha diariamente indo atrás de empresas para trazer o trabalho para esses profissionais, né? E quando essa entrevista ela acontece, ela é muito criteriosa, né? A gente é muito criterioso nesse sentido e a gente acompanha os talentos, e essa é uma parte, inclusive, do programa que vocês não conhecem, né? A gente acompanha os talentos depois de 3 meses, depois que ele está formado. A gente percebeu que, primeiro, não adianta só dar exclusivamente uma formação técnica. A gente percebeu que não era suficiente, apesar de ser já difícil fazer esse tipo de coisa, não era suficiente. A gente percebeu que a gente precisava colocar um elemento de inteligência emocional com esses alunos. Aí a gente percebeu que também não era o suficiente. A gente percebeu que precisava acolher e dar estrutura, condições básicas, cesta básica, computador, notebook, para poder fazer a formação. Aí a gente percebeu que, na verdade, isso ainda não era o ideal, porque quando você ainda consegue fazer todas as pessoas superar todos esses desafios e chegar lá e conseguir efetivamente um emprego, né? Ainda tem a dinâmica de se permanecer no emprego, de estar lá 2, 3 anos. E aí a gente percebeu, opa, a gente precisa acompanhar eles, porque se de alguma maneira todo esse esforço pode de alguma maneira ser perdido. Fiquem à vontade, a gente quer ouvir vocês, viu? O que mais, pessoal? Até considerações que vocês acham, percepções sobre o que foi apresentado hoje, quanto isso já era algo comum que vocês praticavam ou não. Para a gente é muito legal ter essa percepção também. Eu vou falar de novo, posso? Pode? Eu acho essa ideia fantástica. Na verdade, eu acho que isso deveria ser algo de saúde pública, tá? Acho que deveria ter sido uma regra, enfim, na lei para que isso ocorresse de maneira natural, né? Então, assim, eu estou muito satisfeita de fazer parte disso. Eu realmente já sei quem eu vou chamar, já quero, sabe? Mas a grande questão que você colocou agora, Alan, no caso, as psicólogas que estão aqui vão entender isso, a gente tem um entendimento um pouco mais profundo, né? E quando a gente fala dessas pessoas para tentar tirá-las desse momento, dar oportunidade e tudo mais, e depois, ainda tem, depois de todas as barreiras, né? Só que a grande questão é que eles chegaram ali, naquele lugar de onde a gente está tentando tirar, por muitas razões familiares, estruturais e tudo mais, né? E esse é a grande âncora no sentido de puxá-los para trás e não deixá-los caminhar e tudo mais. Então, realmente, eles também precisam não só do apoio, que é o que a gente está fazendo, mas eles precisam de muita força de vontade, eu acho, né? Para poder realmente agarrar essa oportunidade e poder ter esse entendimento de que ele está ali, que essa oportunidade vai dar a ele uma vida melhor e diferente daquilo que ele já viveu até então, que provavelmente, né, foi o que levou eles até ali.
Enfim, é uma coisa muito complexa, muito profunda. Mas eu acho que o nosso papel aqui é o papel de formiguinha mesmo, né? Cada um vai fazer o seu pouquinho e cada figura, cada formiguinha vai juntar aí mais um grupo de formiguinhas, porque eu sinto muito prazer em fazer esse tipo de trabalho. Já trabalhei como voluntária em diversas outras instituições, né? Enfim, cesta básica, isso é uma coisa que faz bem para o ser humano. Então, a gente acaba por ter tanto prazer fazendo isso, e eu imagino que vocês devem ter tão bons resultados, né? E a gente vai, a partir da gente aqui, falar com mais pessoas e mais, e mais, e mais, e é dessa forma que a gente muda o mundo, né? Eu costumo dizer que desde pequena, assim, desde que eu me conheço por gente, a minha vontade era mudar o mundo. E aí, antes eu brigava, né? Era aquela coisa imatura de brigar com as pessoas para mudar as coisas. E aí a maturidade traz para a gente que a gente muda o mundo a partir da gente. Nós é que mudamos a partir da nossa mudança e do nosso trabalho individual, daquilo que a gente entrega para o mundo de comportamento, de gentileza, enfim. Então, eu acho que esse é o trabalho de formiguinha e que vai crescer, aos pouquinhos a gente vai expandindo isso e mais para frente, se Deus quiser, isso vai se tornar uma coisa efetiva, significativa, em proporções realmente que sejam que muito mais pessoas possam ter esse benefício, ter essa oportunidade, porque vale a pena esse trabalho, essa proposta, que é muito legal, e vale a pena estar aqui presente, participando disso, né? Então, na verdade, isso tudo é para agradecer vocês, né? Nossa, a gente se emociona assim, né? Porque a gente vai pensando nos machucados, né? Que a gente vai sofrendo no decorrer do caminho para que as coisas possam acontecer. E, na verdade, eu queria não trazer o foco, na verdade, para mim, para Carla, alguma coisa nesse sentido, né? Alguma coisa assim. Eu gostaria de trazer o foco, na verdade, para as pessoas que compõem, né, a atuação que permite a gente chegar aqui, né? Que são pessoas como a Aline, como a Cássia, como o Gabriel, como a Mariana, pessoas que, em algum momento, no decorrer desse caminho, né, a gente foi se conectando, se aproximando, né, e juntos ali, fazendo as coisas que elas pudessem ser efetivas de maneira concreta, de maneira real, né. Foi desafiador a gente conseguir, de alguma maneira, conseguir encaixar um formato em que a gente pudesse implementar isso de maneira saudável. A gente tem que tomar muito cuidado com a saúde de cada um de vocês, com a saúde da Carla, do Francisco, do Alan, do Gabriel, né? Porque para que essa atuação ela seja perene, para que essa atuação ela dê fruto, para que o fruto disso seja bom, né? A gente precisa de alguma maneira caminhar quase como se fosse uma maratona, né? Não é 100 metros rasos, né? É uma maratona, então a gente corre devagarzinho, devagarzinho, e a gente toma água, para, descansa um pouquinho, continua caminhando, e a gente vai caminhando nesse sentido. Continuando, posso falar? O que o Alan, por favor, a Aline e o Alan acabaram de falar. Então, Aline, o que você falou me tocou bastante. Eu também entendo que todos que estão aqui, as pessoas se engajam muito e se motivam e se unem muito na direção de uma causa, né? E eu penso que todos que estão aqui nesse momento, né, tanto da Parsas como nós, como voluntários e voluntárias, nós estamos sim nos engajando por uma causa. Essa causa, para mim, essa grande causa para mim, é justamente conseguir esse trabalho de formiguinha sendo realizado e que cada vez mais pessoas possam ter oportunidades, né, de entrar no mercado de trabalho, de conquistarem algo que estão buscando conquistar na vida, tanto para a própria pessoa como para a sua família.
E quero dizer que é um grande desafio da nossa parte, né? Todos aqui engajados nessa causa, um grande desafio, porque, veja, nós temos 3 meses, né? Alan, Francisco, Fernanda, todos aí da Parsas, Gabriel, da Quintessa, 3 meses para fazer com que essas pessoas que estão conosco, esses alunos, comecem a refletir sobre muitas questões que eu tenho certeza que a grande maioria nunca parou para refletir. Então, é um grande desafio esse tempo, esses 3 meses. Então, imagino que nós vamos ter que provocá-los, né, no bom sentido, nesse momento, nesse período, para que depois eles possam voltar a fazer essas reflexões sozinhos também, sem o nosso apoio, porque eles vão estar aí no mundo dos negócios, vão estar trabalhando, né, nos ambientes de trabalho que eles estarão, sem mais esse apoio, mas que a gente possa fazer, pelo menos é o que eu penso, com que eles aprendam a fazer essa reflexão. Vocês falaram bastante sobre inteligência emocional, eu acho que essa é a grande questão, a pessoa entender que ela pode sim ter as rédeas da vida na mão, e ela pode sim controlar as suas emoções, para poder ir avançando e chegando lá onde ela quer chegar. O que eu parabenizo muito vocês por essa iniciativa e por dar esse outro lado, né? Essa outra condição para a pessoa também conseguir se equilibrar nesse mundo, porque é o que vocês falaram, né? De onde elas vêm, o que a Aline também acabou de falar, o Alan, de onde essas pessoas vêm, que mundo é esse que ela construiu, quer dizer, onde ela está, provavelmente ela queira mudar muito a si e a sua família, né, com essa possibilidade, e eu vejo mais uma questão aí que vocês estão conseguindo. Se nós conseguirmos atuar para que ela possa ser autônoma nessa reflexão sobre emoções, comportamento, comunicação, penso que elas vão levar para as suas famílias também. Provavelmente, isso vá para essa célula familiar e que surjam até essas reflexões em família. Eu pensei nisso, né, agora, conversando e ouvindo o que todo mundo está dizendo, que isso também pode ser uma outra coisa que venha na consequência do que nós vamos poder fazer aí na mente, né, ou na emoção, ou nessas pessoas, né? Eu tenho bastante motivação para isso. Eu sou da área de comunicação social, né, formada em comunicação social, mas com pós em educação, e dei aula por 25 anos em universidades, né, trabalhando com jovens, e depois acompanhando a carreira desses jovens na vida profissional, né, e eu vi o quanto faltou para eles essa parte que vocês estão dando, né, oferecendo para esses alunos, o quanto faltou essas reflexões sobre quem eu sou, quais são os meus limites de comportamento, onde que eu estou, enfim, não respeitando o limite do outro, porque essa é a grande questão da convivência no trabalho, é a comunicação e essa questão de saber um pouquinho quem você é e como que você está lidando com todos esses assuntos profissionais, né, e que cairão na sua vida, né? Não é um trabalho fácil, é um desafio que nós vamos ter aqui, muito grande, principalmente por causa desse tempo, né? Alan, Francisco, Gabriel, não sei o que vocês acham do que eu coloquei aqui nesse momento. Bom, eu, sem nenhum exagero nem demagogia, em determinado momento da sua fala, eu me emocionei, quase chorei. Quando você citou essa questão do tomar as rédeas da vida, essa questão da inteligência emocional. E você me fez pensar em uma teoria do criacionismo, onde o ser humano ele foi criado com certas características.
E entre essas certas características que ele foi criado foi exatamente a questão da razão, a questão do sentimento e a questão da vontade. E é incrível nós dizemos que nós vivemos uma vida inteira, gerações, séculos, milênios, e a gente ainda não dá conta da diferença entre desejo e vontade. E aqui eu entro na palavra da Aline, que falou, né? Aquela questão de ter a força de vontade, o ânimo necessário, a perseverança necessária. Então, eu penso que a nossa compreensão é exatamente essa, e eu vejo aqui uma grande convergência, né? As pessoas reunidas no momento certo, tratando de algo, uma dor que ela existe, mas e certamente outras pessoas fizeram isso antes de nós. No entanto, eu consigo perceber, não sei se é essa a compreensão que vocês têm, eu consigo perceber que este momento existe uma convergência extraordinária. Então, desejo, vontade, pessoas bem-intencionadas, isso ocorreu de maneira pontual, mas ocorreu. Mas hoje, o momento que nós estamos vivendo, eu observo uma convergência extraordinária nesse sentido. Por isso eu falo, eu ouvindo a sua fala, eu notei essa convergência ainda de maneira muito aguda, muito forte. Ok? Muito bom, Francisco. É isso mesmo. Estamos juntos. Estamos juntos, né? A Aline, ela fez um recorte sobre a realidade familiar das pessoas, né? E aos poucos a gente vai expor vocês a experiências e estímulos novos também. Porque no decorrer dos encontros, a gente vai trazer algumas pessoas para fazer alguma fala, alunos, pessoas da própria Fundação Casa, empresas que contrataram talentos, para a gente poder ouvir, observar como está sendo essa dinâmica, né? E a gente hoje recebe muito feedback desses talentos no sentido de, apesar da estrutura familiar muitas vezes não existir, na maior parte não existe, e antes da Fundação Casa, a gente tinha a oportunidade para visitar e fazer uma visita e conhecer os familiares, a gente tinha a oportunidade de verificar como que era a dinâmica ali, né? Obviamente, né, o custo para isso era muito grande, né? Não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de esforço e do ponto de vista, assim, de sacrifício para poder ir tão fundo e compreender, né, a realidade, né? E muitos feedbacks que a gente escuta e observa nessas pessoas, nesses talentos, é assim, olha, de uma coisa eu sei, para aquele lugar, abre aspas, eu não quero nunca mais voltar. Então, eles se sujeitam, então, a dormir na rua, a comer no albergue, muitas vezes, né? Passar pelo que for necessário, porque tudo que pode existir no mundo externo não tem comparação do que é, de fato, a dinâmica e a realidade de estar em privação de liberdade. E aí, mesmo que a força do grupo seja muito forte lá no lugar, no ambiente familiar, agora quem já passou por 3, 5, 10 anos em privação de liberdade, agora sabe que agora a dinâmica é diferente, ela é outra, né? Então, muitos ainda estão entrando, e outros que já saíram, agora, de alguma maneira, aprenderam com essa experiência, vamos colocar assim, né? Eu só fazer uma intervenção, e pessoal, fazer intervenção, depois a gente pode continuar com as falas e dúvidas até às 8 horas. Tem um ponto, que inclusive é o próximo slide, e é o último slide, é só porque, de fato, é importante que vocês preencham o formulário com a disponibilidade de agenda que vocês têm, tá bom? Esse formulário foi enviado para vocês por e-mail, mas eu vou passar de novo por aqui, pelo chat do Zoom, e depois envio para vocês também no grupo de WhatsApp. Mas se vocês puderem, já preencham e pelo menos comecem a preencher esse formulário, ele é rápido, tá? Assim que a gente finalizar a reunião. Porque com isso a gente já tem em mãos o que a gente precisa para poder já iniciar o acompanhamento na semana que vem, tá bom? Então, vou enviar o link para vocês e, por favor, preencham assim que puderem. Podem continuar, então, com as perguntas e as dúvidas. Quero dar um tchau aqui, tem algumas pessoas se despedindo, muito obrigado pela participação, tá bom? Foi um presente que você deu para a gente hoje, tá bom? Tem algumas pessoas se despedindo por conta do horário, né?
algum ponto? Bastante rostinhos, né, Gabriel? Bastante rostinhos, né? Tá no mudo, querido. Obrigado. Eu enviei para vocês o link aqui no chat, tá bom? Olhem na caixa de e-mail de vocês e, de novo, a comunicação oficial nossa vai ser por WhatsApp e por e-mail, tá bom? Lembrando que o grupo de WhatsApp é mais para os avisos gerais. Então, por favor, olhem no e-mail de vocês, na caixa de spam, porque já foram enviados 2 e-mails, então só para garantir que os próximos vocês recebam, tá bom? Segue o formulário aqui, por favor, preencham para a gente já ter a disponibilidade de agenda de vocês e já conseguir realizar as alocações. Eu sei que já está se aproximando das 8 horas, então quero agradecer de novo pela presença de vocês e muito mais do que pela presença, primeiro pela disponibilidade, por vocês terem topado esse desafio e essa jornada conosco. De fato, é desafiadora, mas eu quero retomar o que a Alain fez. Eu acho que isso é construído pelas pessoas que estão aqui, estão se engajando e se disponibilizando a participar. Então, por mais que seja desafiador, eu tenho total convicção de que a gente consegue realmente transformar a vida desses 350 alunos, que a gente sim vai conseguir trazer o acompanhamento pessoal, que, como a Cássia falou, né, dê para eles essa condição de autorreflexão, né, essa capacidade de autonomia e inteligência emocional. Eu quero agradecer de novo pela disponibilidade de vocês, por estarem engajados com isso, e a gente vai junto nessa, tá? Então, a ideia é que a gente construa isso junto. Gabriel, será que rola uma foto rapidinho antes da gente ir embora? Para registrar o encontro? Lógico. Todo mundo abrir a câmera e ficar bonito aí rapidinho? Beleza, todo mundo se posicionando, enquadrando. Entra no cabelo, né, de alguma maneira. Eu vou agitar também aqui. Beleza. Sorrisinho. Muito bom. Eu tirei aqui. E, pessoal, só para registrar, a gente gravou a apresentação de hoje, tá? O que foi os slides e as falas, mas na verdade é só para um uso interno e para que a gente possa passar para as pessoas que não puderam estar presentes hoje, tá bom? Se qualquer uma dessas informações, se tiver interesse, enfim, ou vontade de disponibilizar isso fora desse ambiente, todos vocês serão avisados, tá bom? Para consentirem com o uso de imagem, podem ficar tranquilos com isso. É muito mais para o nosso uso interno, tá bom? Quero agradecer de novo vocês, muito obrigado pelo tempo, por terem nos escutado esse tempo, por estarem engajados nessa jornada. A gente continua a comunicação no WhatsApp e no e-mail. E Alain, Francisco, Fernanda, a gente quiser ficar à vontade também para fazer uma fala final, por favor. No meu caso aqui, então, Gabriel, agradecer a você pela maneira como você nos conduziu, né, esclarecendo, tão esclarecedor, né, esse suporte sem o qual certamente nós não conseguiríamos ter tanta clareza disso tudo, tá bom? A todos vocês, todas vocês que participaram, que estão conosco, a nossa expectativa, por incrível que pareça, ela só cresce, a nossa expectativa ela só cresce de novos encontros e melhores encontros, onde sem dúvida todos nós teremos oportunidade de doar e também receber. Muito obrigado, ótima noite a todos vocês. Obrigada a vocês. A gente fica muito grato pelo encontro, pelo presente que vocês deram para a gente hoje. Como o Francisco bem falou, a nossa expectativa ela vai aumentando a cada vez mais. E nesse final de noite, então, a gente fica aqui com os nossos corações de fato agradecidos, né, por esse encontro. E dizer também que nós somos não apenas parceiros, né, daqueles dos quais são nossos alunos, mas de todos vocês que se aproximam e está perto da gente. Então, conte com a gente, fale conosco, nós estamos aqui a serviço, nós estamos aqui para servir. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, pessoal. Bom descanso para vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso para nós. Tchau, tchau. Aline, você falou alguma coisa? Estava mutado lá? Só tchau, tchau. Tchau, tchau. Formiguinhas, tchau, tchau, formiguinhas. Tchau, tchau. Obrigado. Formiguinhas, de novo, gostei, Aline, legal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa sorte.
Obrigado, Cássia. Obrigada, Gabriel. Obrigado, Cássia, querida. Ricardo, Aline, Crow. Boa noite a todos. Abraço, Ricardo. Obrigado pela presença. Beleza, pessoal. Vamos bem, hein? Gostei, fiquei muito animado. Francisco? Você está no mudo, Francisco. Eu vou fechar a câmera. Ótima noite a vocês. Muito obrigado por tudo, tá bom? Ok. Obrigado.